Olá, muito boa noite, bem-vindos à nossa grande entrevista desta sexta-feira. A gente costumou rotular este programa de grande entrevista porque eu tenho tido sorte de, dentro daquilo que a gente pretende fazer com uma cidade como Ribeirão Preto, encontrar pessoas tão interessantes que acabam dando a característica de uma grande entrevista. E hoje não é diferente. Estou aqui com o professor Lafayette Tourinho. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ou aceitado, como diz o bom português. Sempre bom. Obrigado. Sarou do resfriado, eu estava com medo danado. Falei, canção, estou perdendo a voz. Falei, canta um dó ré mi. Ele não conseguiu. Tomei um arsenal de remédios para estar aqui, mas estou aqui, prometi. Mas eu fiz uma reza braba, a minha funcionou. Eu falei para você, não, vai dar certo, fica tranquilo. Obrigado, que bom, viu, tê-lo aqui com a gente. Obrigado. É um reencontro, nós que lutamos tanto por aí, né? Conterrâneos e contemporâneos de cursinhos. Muitos anos, né, Nossa Senhora. Muitos anos, Ah, muita São batalha. Paulo, você foi lá para o Ângulo, foi para o Objetivo. Mas é muito bom, né? Passei 5 anos em São Paulo, morei lá. Você rodou bem, eu vi aí, Piracicaba, Dei aula Campinas. em Ribeirão, comecei aqui em Ribeirão, em 1978, eu tinha 19 anos. Né? Olha. Depois eu mudei para Rio Claro, para Rio trabalhar num colégio Köln. alemão, no Köln. Köln. No ângulo de Elite, Piracicaba. hein? Elitão. Vorausgesetzt, schön. Tinha que falar alemão lá? Não. O colégio é do século XIX, Cassone. O tradição. nome do colégio é o sobrenome da família e eles montaram o colégio no século XIX para alfabetizar os filhos de imigrantes alemães que desembarcaram na região de Rio Claro. Colégio lindo. Uma experiência inesquecível. Inesquecível. Cheguei a morar em Rio Claro, porque é um colégio espetacular. Cidade boa, pertinho de São Paulo. Sim, super plana. O colégio, inclusive, tinha uma... Da bicicleta. Ele tinha um estacionamento de bicicletas para os alunos. Os alunos vinham de bicicleta. Eu tinha parente em Rio Claro, é legal. Sensacional. Muito bom. Mas nós vamos ter a oportunidade de falar disso durante o programa, viu, Lafayette? Vou dar aqui seu breve currículo, é muito mais que isso. Eu pedi para ele resumir o currículo, para sobrar mais tempo para a gente falar mal da vida alheia, não é isso? Lafayette Tourinho é graduado em engenharia, olha só, engenharia civil, meu Deus do céu. Eu fiquei 5 anos com esse negócio aí. E história. Pós-graduado em História do Brasil, autor de livros didáticos e paradidáticos pelas editoras de Ouro, FTD e RHJ. Membro da ARE, também sou. Academia Ribeirão Pretano de Educação. Esse Tortor também arruma cada uma para a gente, né? Academia Ribeirão Pretano de Educação. Ele é membro do Conselho Externo da FEA USP. Atuou como professor, aqui tem uma experiência incrível. Lafayette foi um dos mais badalados professores de história que eu conheci aqui em Ribeirão Preto todos os tempos. E fora daqui também, viu? Ele estava no COC, no velho COC na época. Tinha você, o Pontel, Gilberto Abreu, Edmuro. Era um time assim... Espetacular. Demais, né? E você puxando a fila. Atuou como professor em escolas de Ribeirão, Campinas, Rio Claro, Piracicaba e São Paulo. Só não foi prefeito porque não quis. Convite não lhe faltou. Diretor atualmente do Colégio FAAP, quando o Colégio FAAP veio para cá, foi convocado e está lá firme, né? Um crescimento visível e natural que o colégio teve e tem em função de sua organização, da alternativa de proposta pedagógica. Nós Bacana. temos um grupo lá fantástico, fantástico, Sônia. É uma turma que te acompanha, né? É um grupo espetacular de funcionários, professores. A dimensão desse projeto é enorme, sabe? Eu devo muito a eles também. Na realidade, às vezes o meu nome fica muito em evidência, mas acreditam muito a mim méritos que não são necessariamente meus. Muita modéstia. Lafayette, eu pedi para você elencar alguns temas, para deixá-lo bem à vontade, inclusive também, e mais a minha curiosidade, a gente compõe o perfil da entrevista. Mas ontem aconteceu, mais uma vez, um atentado brutal do Exército, que já assumiu a responsabilidade, o Exército Islâmico. Falei, liguei para você, falei, precisamos bater um papinho. E você disse, vamos. Então, que é essa escalada de terrorismo, Lafayette? Agora Barcelona, aliás, a Espanha tem sido um alvo muito tranquilo, e por razões óbvias que você vai declinar aqui. Por que a Espanha, especialmente, né? Então, a Europa, de um modo geral, França teve não sei quantos atentados, acho que Londres, 10 atentados em 15 anos. Começou lá com Charlie Hebdo, enfim, né? Então, o que é isso aí?
Bom, no caso É específico... fanatismo, é fundamentalismo, é uma coisa maluca? No caso, a grande preocupação que eu tenho, Cassoni, é tentar encontrar respostas racionais para situações que são irracionais. Não é? Por exemplo, prenderam o garoto de 17 anos que dirigia a van e que matou 13 pessoas nas Ramblas, não é? E ele é de origem marroquina. Sim. Então aí se procura coisas como a colonização espanhola, francesa na região do Marrocos. O processo de descolonização da África ainda tem alguns enclaves, por exemplo, Ceuta e Mélilla, são cidades espanholas cravadas no território marroquino. Mas eu acho que um garoto de 17 anos, com todo o respeito, ele não tem essa dimensão histórica para poder vincular situações como essa a uma ação como aquela que ocorreu. Só pode ser através do fanatismo. De fanatismo. Uma lavagem cerebral brutal, né? Por outro lado, gente jovem, a Espanha, perdão, tem um elevado índice de desemprego na população mais jovem, né? Então são jovens cuja origem africana, no caso, mas jovens desempregados, sem perspectiva de vida, isso se vê em todas as grandes cidades europeias. Muito bem, nada disso justifica. Então, eu entendo que são ações isoladas de grupos muito pequenos, potenciais suicidas, sem nenhum amor à vida, se sentindo marginais, marginais no sentido de à margem da sociedade, né? Excluídos, né? Excluídos e marginais à margem da sociedade, que se tornam marginais no sentido de se tornarem assassinos. É assim que eu vejo, grupos isolados. Banalizando a vida, a morte. Recentemente, passei alguns dias em Londres, logo depois daquele atropelamento na ponte de Westminster. E o centro da cidade, aquele centro, porque eles procuram sempre a região... Uma concentração de pessoas. Impressionante, né? Ontem morreram, entre mortos e feridos, tem pessoas de 34 nacionalidades. O que demonstra o que é Barcelona, né? Uma cidade aberta, mas Londres totalmente cheia de barreiras, enfim, as pessoas com muito medo, não é? E o mais triste, eu particularmente acho Barcelona uma das cidades mais abertas do mundo. É uma cidade que teve Gaudí, Picasso, Dalí, Miró, não pode ser uma cidade normal no bom sentido. Linda, né? linda. Uma cidade aberta. Onde Madrid, perto de Barcelona, é muito conservadora. Feio demais também. Então, é uma tristeza. Só arte, você respira arte em Barcelona, é demais. Sim, né? sim. Eu acho uma das cidades mais lindas do mundo. Então, eu vejo, Cassoni, como células, grupos pequenos de jovens que não sabem bem o que querem, né, da vida ou não têm grandes perspectivas e que canalizam todo esse ódio por uma ação irracional como a que a gente viu em Barcelona. Agora, eu fiz uma pequena pesquisinha, deixa eu ver quantos grupos terroristas a história registra. Eu encontrei um site que parece confiável e disse: principais grupos terroristas da atualidade. Não há, ao menos por enquanto, uma definição oficial no plano internacional sobre o que é propriamente o terrorismo. Começa por aí. Que é para alguns países, não é para outros. Sim. Fica difícil também disciplinar isso. Mas se pode considerar como terrorista todo e qualquer ato ou organização que utilize métodos violentos ou ameaçadores para alcançar um determinado objetivo político. Uma definição simplista, né? Assim, sequestros, atentados a lugares públicos e privados, ataques aéreos, assassinatos ou outras formas de agressão podem ser relacionados com o terrorismo. Muito bem. Logo, as definições de terrorismo também são imprecisas. Então, Cassoli, eu não sei se você se lembra de um escritório da ONU que foi alvo de um caminhão-bomba em Bagdá, onde morreu um embaixador brasileiro, Sérgio Vieira de Mello. Sérgio Vieira. Brilhante embaixador. Brilhante embaixador. Lembro, sim. E aí a coisa era um pouco assim: como é que alguém ataca um escritório da ONU? Então, isso é uma ação terrorista. Muito bem. Sob o ponto de vista do iraquiano,
que a ONU ela aprovou uma série de sanções à época contra o governo do Iraque. E aí a gente fica imaginando, por exemplo, o que é um pai que tem uma criança e que precisa de um remédio, mas esse remédio não chega no Iraque porque tem uma sanção, um bloqueio Triste comercial. demais, Então, triste o demais. iraquiano, ele via, naquele momento, a ONU de uma forma muito distinta daquela que nós enxergamos e enxergávamos na época. Como órgão pacifista. Pacifista. Etc, etc. Então, realmente é difícil, né? Na própria Espanha, o ETA, no País Basco, né? Até hoje não está resolvida a questão. Amenizou Catalunha. bem, mas não está, né? Não está. adianta, é Palmeiras e Corinthians, não adianta. Rafael, aqui, ó, alguns desses grupos terroristas, a Al-Qaeda, né? Que significa em árabe a base. Al-Qaeda quer dizer a base, né? A organização terrorista mais conhecida do mundo, Torres Gêmeas, né? Depois tem o Boko Haram, isso aqui também não é flor de xadá, hein? Significado desse termo, educação não islâmica é pecado. Tudo que é educação que não for islâmica é pecado. Olha só, educação ocidental é pecado, né? Boko Haram, tá lá na Nigéria, né? O Hamas também fez vítimas, né? Que destruiu Israel. Sim. Palestina, a questão ali é mais séria. Esse aqui apareceu mais recentemente, Estado Islâmico, o ISIS, né? Que é um braço da Al-Qaeda, né? Isso, um grupo terrorista jihadista, né? Que age nos referidos países. Seu líder é Abu, tem o Talibã, o americano adora fazer filmes sobre o Talibã ainda hoje, né? ETA, ali na região basca, IRA, deu uma acalmada, né? Lá na Irlanda, e tem as Farc. Sim. São as forças revolucionárias que estão bem calminhas também. Sim, e que estão quase se legalizando agora em um partido político. Né? Então, olha só, chegaram ao que eles queriam. Então, você teria, depois de tanta reflexão, tanta informação, que você, acima de tudo, é uma pessoa extremamente culta, e lê muito, tenho certeza, por que isso está ocorrendo definitivamente? E como é que caminhamos a partir disso? Quer dizer, você crê, por exemplo, que as potências se reúnam para tomar uma providência? Porque não está podendo continuar desse jeito. Cada dia explode no lugar, matam inocentes aqui e ali. Só que aconteceu um fato, na minha opinião, que é um pouco perigosa para essa realidade de unir todo mundo. Tem um tal de Donald Trump na parada aí. Esse cara está fazendo só besteira em pouco tempo. E está provocando mais conflitos, não só fora dos Estados Unidos, como também intestinamente, está brigando com os próprios assessores dele. Sim. Junta tudo isso para mim, Lafayette, vê que bicho vai dar. Olha, Cassiano, eu penso assim, com o processo de globalização, né, que o mundo vive muito recentemente, porque 20 anos na história não é nada, isso ampliou o comércio entre os povos, ampliou a cultura entre os povos, mas também aproximou pessoas. Trouxe problemas. Sim, aproximou pessoas, grupos, nações com perfis muito distintos. Isso tudo seria muito bom se houvesse tolerância, né, e respeito àquilo que o outro pensa. Não é? Por exemplo, a Espanha é um país que teve forte presença muçulmana durante toda a Idade Média, né? O último, desde o século VIII, 711, na expansão muçulmana, eles atravessaram o Estreito de Gibraltar e avançaram. A Europa só não é muçulmana, inteiramente muçulmana, porque nesse processo de expansão eles tomaram toda a Península Ibérica e foram barrados em 732, salvo engano, na Batalha de Poitiers, pelo rei dos francos, que era o Carlos Martel. Então, ele é que venceu os muçulmanos e barrou a Eles tinham um projeto de dominação mundial. Sim, era um processo que sonho do americano que está conseguindo. E aí começou uma série de conflitos entre católicos e cristãos católicos e muçulmanos na Península Ibérica, que durou até 1492, que é o último reduto muçulmano na Espanha, em Granada. Muito bem. Então você anda pela Espanha, você vê a presença da arquitetura, a arquitetura é árabe, a mesquita de Córdoba, a gastronomia, que é uma coisa linda, a gastronomia,
E é tão possível, né, Cassone, essas diferenças se tornarem algo que enriqueça, né, e não que se distancie. Não é? O Brasil cumpre bem esse papel, né? Eu acho Com todos que os defeitos que possamos ter, a gente convive em todos esses aspectos. Eu penso que sim. Né? Pelo menos nós não Até temos apareceu o nada Bolsonaro, parecido aqui. mas tudo bem. Então eu vejo assim, agora a figura do Trump que você coloca, né, É preocupante, é preocupante. Ele é um fator desestabilizador na política O sujeito mundial. tem umas tiradas que ninguém entende. Sim. É imprevisível. E temos do outro lado também uma figura também complicada, que é o Putin, não é? Quer dizer, e em alguns momentos apareceram como aliados. Bacana você falar isso. O que me anima um pouco, nós temos lá na Alemanha, apesar de Alemanha, lembranças tristes de um nazismo aí, a Merkel, que está segurando essa barra em termos de Europa. E surpreendentemente. Ela é brilhante, aquela senhora, não é não? Concordo. Uma estadista. Inclusive reagiu com muita veemência a essa proposta de fechamento das então, fronteiras. Então, foi a primeira voz a dizer, não senhor, Sim. você tem que trazer essa gente e fazer o quê? Ali, As fronteiras não podem ser fechadas? Eu acho, Cassone, que na Alemanha é um grande exemplo da importância da história. Né? Quer dizer, isso está muito vivo ali. Aprenderam muito com o nazismo, não? Muito. Você tem as Ramblas para Barcelona, é a Kurfürstendamm, que eles chamam de Kudamm, que é uma avenida que percorre o centro de Vai de uma Berlim. praça até o porto. As Ramblas, né? Mas a Kudamm, a Kurfürstendamm é uma avenida no centro de Berlim, onde tem uma igreja. Em Berlim. Não é Alexanderplatz, né? Que é não. Alexanderplatz está do lado de Berlim Oriental. Oriental, mas tem uma visita muito, né? Alexanderplatz. maravilhosa. Filmes lindos. Mas, desculpa. Não, tem uma igreja cuja cúpula, que é um cone, está cortada por causa de uma bomba durante a desocupação a expulsão, né, o fim do Estado nazista em Berlim, e eles mantiveram a igreja exatamente com a cúpula cortada pela bomba e na avenida principal, quer dizer, a qualquer momento a pessoa olha e lembra de um passado que é triste, mas que é importante para a formação de uma nação. Memória, né? Como o Muro de Berlim, né? Como o Muro de Berlim. Foi uma vergonha, né? E está esse cidadão aí querendo fazer um muro de Berlim com o México, né? Quer dizer, para com esse negócio, seu Trump. Os Estados Unidos conseguiram conquistar todo esse prestígio, como a França, em função da liberdade, de abrir fronteiras. Agora, rapaz, é proibido. Você não pode pensar nem em viajar para lá, viu? Você sabe, Cassone, limitando tudo. Eu, como na minha área de história, né? Não há ninguém que se forme em história sem ter uma formação sólida, marxista. Né? Inevitavelmente. Inevitavelmente. E, então, durante boa parte... bom você falar isso, porque o pessoal acha que... Né? É inevitável. Não será o Pondé que dará toda essa base, né? Mas eu tenho duas passagens na minha vida que foram marcantes para refletir e fazer uma autocrítica em relação a boa parte do aprendizado, sabe? Uma se deu numa aula lá em São Paulo e foi no dia 9 de novembro de 89, é a data da queda do Muro de Berlim. No dia seguinte, no dia 10, eu estava dando aula e não tinha como dar aula. Como é que você vai dar uma aula de história? Não sei, tinha que dar uma aula de Revolução Francesa e o Muro de Berlim tinha caído. Pelo amor de Deus, como todo mundo deixar falar. de falar do terrorismo aqui, né? Exatamente. Então, eu estava dando aula sobre esse tema e tentando mostrar, como eu sempre tentei, sem visão dogmática, dizendo para eles das atrocidades das ditaduras do leste europeu, mas ao mesmo tempo havia um discurso na esquerda brasileira que era coisa do baixo índice de analfabetismo no leste europeu, baixo índice de mortalidade infantil, como tentando justificar, dizendo que essas sociedades tiveram alguns ganhos sociais inevitáveis. E ao sair da sala, eu encontrei uma garota que falava um português muito difícil, com muita dificuldade, era uma romena. E ela virou para mim e falou assim: professor, o senhor acredita mesmo no que o senhor disse? Eu falei: olha, eu tentei colocar as duas posições, né? E ela me respondeu com uma pergunta que eu nunca esqueci, que foi:
o senhor sabe que é receber uma carta violada na sua casa? Meu Deus. E eu fiquei, aquilo entrou como um punhal em mim, sabe, Cassone? E eu falei, não sei, filha. E aquilo me ajudou a refletir muito. Alguns anos depois eu estive em Berlim e fui visitar um museu chamado Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie era o local de passagem do setor soviético para o setor americano em Berlim. E depois da queda do muro, eles fizeram lá um museu extraordinário, imperdível, em homenagem a todas as pessoas que morreram ao tentar transpor o muro, sabe? Então você entra numa sala, por exemplo... Uma página da história, das mais sérias, né? Humanas, humanizadas, né? Então tinha lá, por exemplo... Deve ser emocionante, um você com a sua ultraleve, informação de historiador. Né? Um ultraleve... Mas outra leitura, né? O que esse ultraleve está fazendo aqui? Então era um cidadão que pegou um motor de um automóvel e construiu um ultraleve para passar para o outro lado. Desespero. Tinha um carro, não sei se você lembra do Trabant, que era um carro que era feito na Alemanha Oriental, parecia o nosso antigo Gordini, muito ruinzinho. Eu falei, o que esse carro está fazendo aí? Gordini, se abria uma porta e caía a outra, era muito bom. Aí estava no texto assim, levante a colcha do banco do passageiro. Aí levantei, não tinha o banco. Então ali saía uma pessoa, o motorista com autorização para atravessar e o outro escondido ali. Mas isso dá roteiro de cinema, não? Olha, Cassone, quando terminou com imagens da queda do muro e com o fundo musical Imagine do John Lennon. E eu fui às lágrimas ali. É para mim. Então, a gente tem que fazer algumas revisões para dizer exatamente o que você falou. A liberdade é um bem imprescindível e não se pode admitir de maneira alguma que um Estado, um partido, venha nos dizer o que a gente deva ler, ou ouvir, ou escrever. Você vê que todos esses políticos mais recentes do Brasil adoraram cercear a imprensa. O sonho deles é calar a imprensa. Lula vive falando publicamente que a imprensa o persegue. Sim. Quem o persegue? Anda direitinho que ninguém vai te perseguir. Sim. O jornalista vai buscar o fato onde ele existe. Né? Mas a imprensa é vendida, é comprada. Nem toda a imprensa é vendida. Tem uns blogs seríssimos aí, jornalistas de alto nível. Né? Você tem um jornal, por exemplo, editado lá pelo Boechat, que é de alta credibilidade. Sem dúvida. A Bandeirantes está levando como é que chama lá aquele cara que era ai, meu Deus, agora deu branco agora. Foi dar branco bem agora, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Coisas da idade. Mas então, voltando aqui a essa questão do terrorismo, para a gente dar uma arrematada nesse tópico, tem muita coisa para falar com você ainda. Né? Nós falamos do governo Trump, né? Eu queria também que você aproveitasse e desse um toque sobre a situação que estamos vivendo agora, esse atrito. Tem um pessoal do lado lá da Coreia do Norte com uma vontade louca de arrumar uma confusão com os Estados Unidos. E eles acharam um cara que topa, tem um John Wayne do lado de cá. Se bobear, ele manda acabar com os índios lá, não é isso? Como não preocupa também esse maluco desse coreano aí? Muito. E a coitada da Coreia do Sul que está encostada ali, rapaz. É a primeira a ser dizimada se acontecer alguma coisa. Então, Cassone, veja como a história é importante, né? Quando você toca nisso, isso nos remete ao final da Segunda Guerra Mundial, porque isso é uma consequência da Segunda Guerra Mundial, quando a Península da Coreia foi partilhada, fruto do modelo da Guerra Fria, e a Coreia do Norte... lembra? Então, agora, né, o que a gente viu, essa atrocidade também na Virgínia, né, dessa outra loucura, dessa debilidade humana de pretender defender uma tese como a da supremacia de qualquer raça. Mas mexendo com nomes históricos importantíssimos, ex-presidentes aí, que são referência em qualquer manual de história ocidental. Então, conflitos assim remetem a gente para a Guerra de Secessão, que terminou em 1865. Né? Você fala da Coreia do Norte... Ele quer reconstruir a história a partir daí, esse Trump? Exato. É isso. Mas é um fenômeno, né, Cassone? Eu não sei, eu tenho a impressão que a política no mundo, as pessoas, se a gente parar para pensar assim, por exemplo, nessa situação que a gente viveu recentemente aqui em Ribeirão, né? Da nossa cidade aos Estados Unidos, sabe, a uma grande potência, parece que as pessoas do bem, elas foram se afastando. Cada vez mais. Não é?
E aí você vê mediocridades Impressionante. dominando. Em todos os seja, segmentos. em qualquer segmento. Todos E às vezes numa situação de chefe de uma grande potência, como são os Estados Unidos, né? Ou um Berlusconi na Itália, que você fala, mas o que é isso? Como é que pode? Né? Então é raro você encontrar hoje alguém com a estatura de uma Angela Merkel. O Obama, né? O Barack Obama fez um trabalho, para mim, interessantíssimo. Eu a também. gente sempre julga depois. Sim. O cara conseguiu aproximar de Cuba, Sim. tirou os soldados lá do Iraque, fez uma política de globalização mesmo. O cara vai... Cancela. Serviço médico elimina. É do Obama, joga fora. Sim. Isso é uma atitude burra Sim. desse cidadão. É burra. Você tem que pegar as coisas boas do cara e melhorar. Sim, aperfeiçoar. Né? Eu penso assim também, Cassone. Acho que em Eu tenho muito relação- medo desse estado de coisas que esse americano está produzindo pra gente, viu? Nós todos. Não durmo à noite, aquele cabelo dele lá, quando ele aparece na televisão, fala, e ele tem a mania de tuitar, né? De coisa. Assim, não precisa nem de porta-voz, né? Ele ele mesmo. mesmo fala, executa. E fala de maneira intuitiva, não é? Isso, sem nenhum apoio. Para que serve todo aquele aparato, pessoal? Uma coisa como se ele estivesse numa mesa de bar conversando com as pessoas, né? Eu penso isso, ele escapa da percepção dele a posição que ele ocupa, né? Então- Porque quando ele fala, ele está tuitando, quem está tuitando é o chefe do Estado, né? Não é a A pessoa. pessoa mais Parece importante que ele desse fala- planeta hoje, Sim. o presidente dos Estados Unidos. Sim. É de uma idiotice e de um narcisismo doentio, né? Sim. Quer dizer, esse cara vai aprontar, viu? Tomara que apronte para o lado de lá, para cá não. Bom, já falamos aqui, trazendo um pouquinho essa questão das ditaduras, Coreia do Norte, papá. A Venezuela, que situação que está vivendo a nossa Venezuela. Depois você me fala da crise aqui dos países de esquerda na América Latina. Tem nenhum que não esteja com conflito, com problema. O que Então, houve com essa pessoal, esquerda, meu Deus do céu? Só há, Se é que existiu uma esquerda, não? só há, na minha leitura, uma esquerda moderna na América Latina, que é a chilena. Chile. Sabe? Ali você vê coisas como... E o Chile viveu o terror da ditadura Pinochet. Mas ali eles conseguiram um consenso Que coisa que impressionante. qualquer Chile. que seja o partido, depois saiu Pinheira e entrou a Bachelet, a política macroeconômica não muda. Não sofreu nada, não Nada. arranhou nem um pouquinho. Então é um país... Igualzinho aqui, né? Joga tudo Então. fora que o outro fez lá para fazer pior. Essa é uma esquerda moderna, né? A esquerda é lamentável, com todo respeito a quem pensa diferente, mas que, por exemplo, o maior partido de esquerda no Brasil não tem uma visão crítica em relação às atrocidades da ditadura de Nicolás Maduro. Não é? É algo que Estão endeusando o cara, saindo em defesa dele, Pois é, mandando muito- dinheiro para ele. muito complicado. Tá louco. Então, eu penso que a esquerda Pessoal- latino-americana ainda está presa em conceitos dos anos 50, 60. É. Sabe? Ela não passou por uma autocrítica. Se você pensar, por exemplo, no final da Segunda Guerra, Cassone, grandes intelectuais europeus eram stalinistas. Sim. Até que eles tomaram um choque de realidade quando ocorreu o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 56, e o Nikita Khrushchev denunciou todas aquelas atrocidades cometidas pelo Stalin. E aí eles começaram, como é que é? O que a gente está defendendo? E E foi- começaram a rever. né? Repensar. E foi um horror isso aí. Stalin fez coisas do Arco da Velha, hein? Pois é, e aqui a gente ainda está, por exemplo, certa vez eu vi um pensador de esquerda falando uma coisa muito interessante. Não se consegue enxergar que, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, verbas para esse ministério poderão implicar em redução da desigualdade. Porque qual é a essência do pensamento de esquerda? É lutar, e isso é muito importante que exista mesmo, pela redução da desigualdade. Quer dizer, para isso o país tem que Distribuição crescer. de renda, etc. Exato, tem que Criar crescer. oportunidades para todo mundo. Exato. Isso é porque- louvável, mas é em essência teórica, porque na prática não vê isso. Exato. Então, lá no século XIX, É o que Fidel fez com Cuba, cara. era dizer, olha, nós vamos acabar com a propriedade privada, transformar tudo em propriedade estatal, e o Estado vai ser a ditadura do proletariado. Mas isso remonta ao século XIX. Não é? Hoje, é perfeitamente possível, você encontra países como Portugal,
É um país capitalista, obviamente, Tá indo onde as bem, tá levando tudo desigualdades... quanto é brasileiro para lá, só não vou porque estou um pouco velho, senão eu iria. 2. É uma coisa Iria linda. também. Linda, não? Gosto muito de Portugal. Não tem problema de língua, a comida é maravilhosa, o português trata bem o brasileiro. Que coisa triste. E eles têm um Bola humor, da vez. Bola da vez. Eles têm um humor, né, Cassone? Muito. Eu estava num As boas piadas de brasileiros, diga-se de passagem. eu estava no aeroporto em Lisboa, tinha um taxista sozinho no carro parado, né? Então eu me aproximei, falei, boa tarde, por favor, o senhor está livre? E ele falou assim, não, sou casado. Olha, isso tem que Eles fazer têm um manual, humor, manual sabe? do brasileiro em Portugal. E é muito interessante o culto à língua que eles ainda têm. Nossa. Gerúndio lá não existe, né? Estou Sim. a falar, Sim. né? E é muito bacana isso. O Brasil já esculhambou, como os Estados Unidos esculhambaram a língua inglesa. Nós fizemos a mesma coisa. Não se sabe que língua que tem hoje, né? É o comuniquês, né? Eles têm essa preservação. Claro, história deles, tem Camões, tem Fernando Sim. Pessoa. Sim. Né? Camões foi o cara que modernizou a língua Sim. portuguesa. Eles Pois de são pé, se lê grandes- Lusíadas hoje no original, parece que está escrito ontem, com algumas modificações de forma de escrever. Grandes universidades, um país seguro, né? Sossegadinho, pequeno, Sim. muito ajeitadinho. E onde a desigualdade, os extremos não são tão grandes, não é? Prospera. E recentemente, Cassone, eu estava por lá e li uma matéria muito interessante. Sabe como é que eles, por exemplo, agora no Brasil essa discussão toda sobre as reformas, né? Se passa, se não passa e tal. Distritão, mano. Pode parar com essa brincadeira. Reforma da Previdência e tal. E eles, você sabe como é que eles conseguiram chegar lá, Cassone? Eles têm 2 partidos, um à esquerda e outro de centro, e ambos entendiam a necessidade das reformas para controle das contas públicas. Porém, ninguém queria externar isso, porque se você falar, olha, vocês vão ter que trabalhar mais... Perde voto. Vai perder voto, né? Então, como é que eles fizeram esse movimento? Os partidos, responsabilizaram a Troika, que Troika é a Comissão Europeia, Bruxelas, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu. Você quer continuar na Comunidade Europeia? Você tem que apresentar controle das suas finanças. E aí, sem alternativa, né? Ou nós vamos para o sacrifício ou nós vamos sair da Europa, eles foram para o sacrifício. E esse sacrifício hoje gera essa situação. É Deu a bola certo, da vez, é um deu país que está... uma independência. Exato, Bacana, que tá mais está numa situação atrelado mais a decisões confortável. internacionais. Sim. Um povo Faz surpreendente, viu? Eu Você chamando adoro português de burro, burro somos nós aí. Né? Vai devagar com isso. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, primeiro e único, e já voltamos com o professor. O professor sempre é uma delícia, né? Você conversa com ele, com o Gilberto Abreu, esses caras, o papo vira uma aula, você mais aprende do que ouve, viu? É bom demais. Fica firme aí. Lafayette, Tourinho. A Gran Steak é uma steakhouse surpreendente do início ao fim. Aqui você irá provar o frescor de nossas saladas preparadas na hora e servidas individualmente, para depois se deliciar com uma seleção impecável de carnes premium. Todas de raças britânicas e caracterizadas pelo alto nível de marmoreio. Tudo num ambiente sofisticado e inspirado nas melhores steakhouses do mundo. Essa é a Gran Steak, tão autêntica quanto nossa paixão por carnes. 16 3911 9009. Com professores preparados e motivados, preocupados com a formação do aluno, o Colégio Castelo explora as habilidades e potenciais dos estudantes, desde o ensino infantil até o ensino médio. É a educação que valoriza a aprendizagem e a formação de crianças e jovens, questionadores e preparados para um futuro promissor. Conheça mais sobre o Colégio Castelo. Acesse colegiocastelorp.com.br. As matrículas estão abertas. Praça São Leandro, 56 no Jardim Paulista. Telefone 16 3624 1827. Deixe uma mensagem para nossos apresentadores. Dê sua opinião sobre a programação ou faça sua denúncia. WhatsApp da TV Mais 991785294. Mais interação, mais agilidade, mais informação. É você sempre conectado com a TV Mais. Preocupado com a segurança de seu patrimônio? A City Alarmes Segurança Eletrônica conta com um exclusivo serviço de monitoramento integrado para sua residência, comércio, condomínio ou indústria.
O monitoramento é feito de forma inteligente, com projetos bem dimensionados, que garantem alto nível de proteção e a segurança que o cliente espera. City Alarmes, segurança eletrônica. Você cuida do seu negócio, nós cuidamos do seu patrimônio. A Climaterium é especializada em saúde. Toda mulher, com o passar da idade, precisa de apoio científico para o equilíbrio da saúde. Potencialize sua beleza interior. Desconfortos não podem ser regras da idade. A Climaterium acredita no cuidado e na saúde que toda mulher precisa ter. A Climaterium é referência em prevenção na saúde da mulher. 3623-3335. Voltamos para a segunda e última parte deste grande papo, porque o professor Lafayette a gente encontra para conversar sobre coisas extremamente interessantes. Falei para ele, não vai ser entrevista não, vai virar uma conversa. Ele falou, melhor ainda. E então, já que estamos nesse ritmo de uma boa conversa, vem uma pergunta sobre o nosso querido Patropia, abençoar por Deus e bonito por natureza, com Bolsonaro à vista. Então, vejamos aí. Essa reforma política, esses caras brincam com a gente, esse distritão. O que é isso? Quer dizer, discutem, tem sugestão, no fim os caras, no calar da noite, vão lá e votam aquilo. E esse fundão partidário, que saque ao país que é isso aí? Então, Cassone... Vocês acham que é pouco o dinheiro que eles têm? E fundo partidário, e vamos em 30 e quantos partidos nós temos? 35. Só 35, tá, porque não dá mais uns 5, viu? Tem grana para todo mundo. Acho que tá... Outro dia, o diretor do Datafolha divulgou que nunca houve um índice tão grande de descrença dos brasileiros em relação à classe política. Não é? Graças a Deus. Então, nós temos 35 partidos e nós não nos sentimos representados. É um negócio tragicômico, né? E pior ainda, né? Tem mais 34 partidos na fila de espera. Esperando a autorização. Já nós teremos 70 partidos que, na realidade, são organizações interessadas única e exclusivamente num naco do dinheiro público. Um cidadão pega essa grana e se elege deputado e fica lá ad eternum. Sim. São línguas de aluguel. Sim. Então, Ribeirão tem muito disso também. Tem. E sem diferenças ideológicas nenhuma. Nada a ver. Na realidade, a origem disso também... Se a gente... Todos são socialistas, né? Social, democrata, né? Eu tô vendo. Se voltar lá na origem dos partidos políticos brasileiros do Império, Cassani, nós tínhamos Como era lá no Império? Começou bem a coisa? Dois grandes partidos. Dois grandes partidos, né? O liberal e o conservador. Sim. E esse liberal e o conservador, né, tem uma frase muito curiosa, né, que vou tentar lembrar aqui, nada mais liberal que um conservador na oposição. Sempre assim. Conservador na oposição vira liberal. E nada mais conservador do que um liberal no poder. Melhor definição que eu vi até hoje. Quer dizer, isso é triste, porque 150 anos depois nós estamos aqui com esse conceito que vai ganhando corpo na sociedade brasileira, que são todos farinha do mesmo saco. Verdade. Então não tem nenhuma diferença entre PTB, PSD, PL... Todos, meu querido professor, preocupadíssimos com educação, saúde e segurança. Todos. Sim. Carro-chefe da demagogia. Eu não suporto esse horário gratuito eleitoral. E quer ver que mesmo o discursinho, um clichêzinho, uma tristeza... Você sabe, Cassone. Aí aparece um partido novo. O que é novo em quê, hein? Eu me pergunto. Quero saber. Eles estão mudando de nome agora, né? Vários. O partido do Bolsonaro já se chama Patriotas, outros se chamam Podemos. O Podemos, que é uma cópia de um partido do Yes, we can! Então, o que a gente vai vendo... É uma graça, viu? É uma tristeza. Eu vou lhe falar uma coisa assim que está me preocupando muito e preocupando você também está preocupado, porque foi só eu? Muito bom. Nós todos, né? Eu acho que o Brasil passa por uma depressão como nós nunca vimos. Depressão no sentido, Cassone, de ausência de perspectiva, sabe? Valores políticos. O Brasil, nomes, a sociedade pessoas. brasileira deu oportunidade a todos eles. E acho que a sociedade está frustrada com isso. E aí eu queria lhe falar uma coisa.
Eu penso que 2018 vem aí e quem está definindo as regras é essa classe política Sim, que está aí. para variar. Muito E bem. quer Então, continuar, não quer mudar nada. Então, em 2018, Cassone, provavelmente as carinhas que nós vamos encontrar para escolher uma delas serão as mesmas. Os velhos atores, ou algum novo travestido de velho, o que pode ser ainda pior. Algum velho travestido de novo, que é mais grave, perdão, exato. mais grave. Então, o que eu queria lhe dizer é o seguinte, eu particularmente acho que é muito importante, seria muito importante que nessa reforma política aparecesse algo ousado como a candidatura avulsa. Sabe? Interessante essa observação sua, hein? E isso, Candidatura avulsa. quer dizer, que não tem vínculo com os partidos constituídos. Né? E, para que ninguém me entenda mal, de maneira alguma eu estou querendo desqualificar o papel dos partidos, que acho que o partido importante. é agente importante de qualquer democracia. Claro. Mas eu penso que isso poderia levar para o corpo de candidatos alguém, um brasileiro ou uma brasileira, Cassone, de conduta absolutamente ilibada, que una o país, sabe? Porque eu não consigo enxergar isso. Vamos pensar, hoje, os dois principais nomes nas pesquisas são Lula e Bolsonaro. Né? Se um deles vencer, eu acho que o Brasil vai continuar rachado, Não muda nada. dividido. O país alimentado pelo ódio. Pelo Essa ódio. última eleição, eu fui obrigado a perder algumas amizades no Facebook em função disso. Eu não fico me manifestando politicamente. Eu reproduzo um monte de opiniões. É minha prática. Eu vou lá no Estadão, leio lá tudo que eu acho interessante. Não comento nada. Agora, ultimamente tenho comentado muito. Folha, Isto É, Veja, Época, Caros Amigos, Revista Piauí, blogs, jogo ali. Eu li, acho que é interessante dar uma pensada sobre isso. Agora, mas os caras odeiam, os caras ficam de coxinha, mortadela, Você sabe, que coisa pessoal, horrorosa, a luta de classes, explícita. eu acho que, por exemplo, se tivesse a tua audiência, a tua capacidade de penetração nas redes sociais, eu lançaria uma campanha assim, qual é um brasileiro, o nome de um brasileiro que você entende que é capaz de unir o país e que tem condições para exercer uma função como essa? Eu vou citar um nome para você que eu acho... Você vai falar, hein? Eu acho que Censura. você... Outro dia, eu li um texto dele e eu fiquei pensando, esse é o cara, Drauzio Varela. O Drauzio é intocável. Cassone, Irretocável. ele é um médico, Sim. conhece como poucos o sistema de saúde no Brasil. Conhece tudo. Professor como a gente, Sim, conhece sim, a área educacional sim. como poucos. Brilhante, né? jornalista. Jornalista, escritor, Homem de TV. ele Pensador. Ele é um pensador, não é? Olha que Conhece ideia magistral. maravilhosamente o sistema prisional brasileiro, que é uma tragédia. Fez um Roda Viva, fiquei assustado com o que ele falou da Eu prisão feminina. Eu ouvi as suas intervenções, recentemente houve no Teatro da FAP em São Paulo, uma palestra no lançamento de um livro sobre política nacional antidrogas, e estava lá o Fernando Henrique Cardoso e o Drauzio Varela presente. Ele rouba a cena. Ele rouba a cena. Rouba a cena, é muito talentoso. Ele é respeitado por toda a Uma intelectualidade. linguagem simples, de uma clareza de expressão. Simples, alguém que poderia... Não faz tipo, né? Sabe? Maravilha, bem lembrado. Eu não estou dizendo que é esse, mas a gente tem que pensar, porque dentre os atores que emergirão desses partidos tradicionais, eu acho que aquilo que você colocou, que é a questão mais importante, que é uma cisão. O Brasil vive uma guerra de secessão. Né? Nós contra eles, ricos contra pobres. Absurdo. Para pacificar esse país... Estão dividindo o país já há algum tempo. Eu penso assim, seria pelo ódio. Muito interessante um outsider do bem. Quem sabe, né? Mas do bem. Não está fácil, não está fácil. Não, eu concordo, é muito difícil, isso é só uma reflexão mesmo. Os nomes que foram ventilados, tem muito a tirar no escuro para ver como é que fica.
Até um menino lá da Globo foi ventilado o nome dele, Luciano Huck. Os caras misturam coisa, personagem com político. Que tradição política esse cara tem, que vivência que ele tem, que formação que ele tem. É um cara bacaninho, faz uma coisinha lá, comunica bem. O João Dória mesmo, né, que veio com essa coisa. Eu tenho muito medo do novo, essa coisa do repente de vamos mudar tudo, corta, derruba, vamos fazer. O fazer rápido sem refletir. Né? O Temer que se queimou aí, né? Lançava um negócio, recolhia e pedia desculpa. Hoje ninguém mais acredita, vai lançar, não lança não que não vai dar certo. Né? Então, eu tenho muito medo. Temos que cair na educação como fator fundamental para a mudança, inevitavelmente. Mas não é só na teoria não, quer dizer, se você não tiver um leitor bem informado, alfabetizado, que saia um pouco do lugar comum da informação e se interesse, que recupere a conversa em família sobre política, sobre escolha de pessoas que vão nos representar, não muda nada. O sujeito deixa para escolher lá com o santinho dele no dia da eleição. É muito triste isso. Uma cidade como Ribeirão Preto. Eu vivi uma experiência que você vai achar interessante, me candidatei a vereador uma época aí, estava na Rádio CBN, era um momento muito bom, porque ligava, você precisa mudar isso, você... Falei, eu vou fazer uma brincadeira dessa, vou tentar uma cidadania, vou viver uma experiência nunca dantes vivida, mares nunca dantes navegada. Imagina que loucura, né? E saí por aí para fazer uns papos, ia lá num bairro tal, tinha lugar que eu nem sabia como chegar. O sujeito falou, vem aqui, vai me pegar no tal lugar, vamos marcar um encontro, porque eu não sei chegar aí. E dizia, não vou porque não tenho discurso para esse pessoal. Eu vou falar da educação, eu vou falar de umas coisas, eles vão achar, vão se sentir agredidos. O nego vai lá, promete isso, promete segurança. O nego ia vestido de bope lá, né, de roupa de bope lá, e prometia ia acabar com as drogas. O outro ia dar creche para todo mundo. Eu ficava lá conversando com eles. 2 horas da tarde de uma segunda-feira, uma senhora lá que era líder comunitária, juntava um monte de mulheres lá. As mulheres são mais politizadas, e os homens ficam atrás de besteira. Falei, poxa, a vida aqui tem umas 200 pessoas, 4 votos, porque ele era aplaudido ao final da conversa. Eu me animava, mas na hora de sair do recinto, sacrossanto recinto, um cara vai, professor, o senhor fala bem, professor. Fernanda, deixa R$20 aí para eu tomar uma cerveja. Olha só. Cara, sabe quando você... Eu tenho isso gravado como se fosse hoje. Eu digo, escuta, eu vim aqui exatamente para parar com esse negócio, que esse populismo barato. Vocês vão pagar um preço caro desses candidatos populistas que vocês vão eleger. Tá? Esses caras vêm aqui só para lembrar de... Não, o senhor tem razão, mas deixa aí, todo mundo veio, um deixa uma festinha, outro dá um presentinho. Eu não vou dar nada, eu vou dar trabalho. Não vou dar nada porque eu não vou me eleger. Falar, deixa embora que eu vou acabar agredindo o eleitor. É o perfil. É o tomar cada lá. Vou votar nesse cara. Aí descobri coisas do Arco da Velha lá, né? Eu ficava ouvindo os caras e provocando lá. Né? Tal vereador veio aqui e falou isso. Falei, e o fulano de tal, como é que fala? Mas vamos voltar para cá. A crise dos partidos políticos. Já falamos. Tá feio. Distritão, fundão. Qual o melhor voto para essa realidade brasileira? Em termos de reforma política? Se tiver que mudar o modelo... Olha, Cassone... um distrital misto, não sei o quê, como a Alemanha faz. Os caras citam até a Alemanha. Eu falei, poxa... Você sabe, você vai lembrar, na década de 90 nós tivemos um plebiscito no Brasil. Famigerado plebiscito. Sim, a minha posição, ela jamais será vencedora aqui no Brasil. Porque eu acho que um fator, uma mudança imprescindível na minha leitura é a adoção do parlamentarismo. Eu sou simpatizante do parlamentarismo. As pessoas que criticam... Esse trauma de mudanças aí. Elas criticam de uma maneira muito simplista. Né? Então, seria mais ou menos assim, alguém que estivesse aqui conversando com a gente, diz, tá vendo? O Eduardo Cunha seria o primeiro-ministro. Vem logo você Nós não temos partidos políticos, então, não temos? Com ideologia, não em quantidade. Ok. Mas tem muita gente que defende que os partidos são assim porque o sistema é esse presidencialista, sabe? Quer dizer, para dar mais, por exemplo, Cassone, eu acho que dos 3 poderes, sabe, é muito fácil você identificar o executivo, que é um só. Tem lá os 11 ministros da corte, mas você tem 500 e
de 13 deputados federais e mais não sei quantos senadores. Muito bem. Aqui você não consegue. E o jogo do legislativo com o executivo, para usar uma expressão suave aqui em respeito à audiência do programa, é um jogo de chantagem explícita. Sim. É uma promiscuidade total. Sim. Então, eu acho que o parlamentarismo poderia levar a população brasileira a refletir mais na importância do parlamento, sabe? Que o parlamento, no pensamento do homem comum brasileiro, é um poder que está lá, mas ele é super importante. Claro. E é ele... Legislativo é o mais importante. Esse presidencialismo de coalizão, que a gente, ou de cooptação... Agora, acho que é mais de colisão, eles estão dando trombada um com o outro aí, viu? Então, eu particularmente sou a favor do Você acha que o modelo parlamentarista traria um pouco mais de estabilidade política ao Brasil? Porque é incrível essa oscilação. Sai Temer, leva o Lange, Gedel, Maia, volta. E o país pedalando, as reformas não saindo. Sim, você pegar, por exemplo... Negociando cargos, né? Na realidade, a crise política ela ocorre em qualquer país, mas quando o modelo é parlamentarista, as saídas são mais rápidas. Né? E constitucionais. E demora muito para julgar um bandido, é isso? Sim. E aqui não, o que a gente vê, assim, alguém arrasta o país durante um bom tempo para uma tragédia. Calça na boa e a gente paga a conta. Exatamente. Eu não aguento mais pagar a conta. Eu acho que o parlamentarismo seria uma boa alternativa para o país, sim, Cassônia. Educação. Crise da universidade pública. Tá feia a coisa. Escolas públicas de grande prestígio sem aula. Sim. Cassônia. Problema sério. O que está acontecendo? Refletiu também na educação? Nem vamos falar a qualidade do ensino que é aplicado nas escolas. Nós temos idade e vivência suficiente para entender esse perigo do descaso com a universidade pública brasileira. Não né? pode, Olha, jamais. A gente falou de Portugal. Ciência, né? pesquisa, é tudo aí. Se você pensar, por exemplo, na Universidade de Coimbra, né, que é uma medieval, tradicionalíssima, aquela universidade no topo de uma colina, em qualquer lugar da cidade, você está olhando para ela. Aquelas polêmicas literárias. Aqui, eu acho que a gente ainda não A Faculdade entendeu. de São Francisco tão badalada, ninguém mais fala, virou uma escola comum. É uma coisa mitificada, era bom isso. É uma Harvard, é uma... Aqui não tem esse troço. É a Unesp, Pera aí, cara, a escola é boa. Não, tudo igual. Como tudo igual? Sim. Não tem aula, tudo lá. Aí. Sim. Se a gente pensar, por exemplo, fazer um paralelo com a política, com a educação, que você estava colocando, né? A tragédia da política econômica adotada de 2010 ou até um pouco antes para frente foi de tal magnitude. Isso deveria estar no pensamento de todo brasileiro. É muito importante respeitar o seu orçamento. Eu vou lhe passar uma informação que talvez você já tenha. A Universidade de São Paulo é um patrimônio. Você é um filho da Universidade de São Paulo. A USP, hoje, a folha de pagamento da USP, professores e funcionários, corresponde a 110% do orçamento. Ou seja, o orçamento não paga a folha. Como é que sobrevive, então? Então, todo ano, eles vão tirando um naco de uma reserva estratégica, sabe? Que deveria ser intocável, porque a USP é um patrimônio do Brasil. Claro. Sabe? É um orgulho. É o que dá a nossa brasileiro. Posição internacional. É a universidade, não é o político. Exato. Então, o que a gente tem observado... Não é o Corinthians, nem o Palmeiras. É um pouco isso, não é? Que as universidades passam, elas são públicas, portanto, elas passam pelo descontrole das contas muito públicas. Ruim isso aí, meu sim, Deus. Sim. Isso está, sim. Começaram a criticar todas elas, nunca se falava isso. Sim, exatamente. Era de excelência. Sim. Era sonho dos nossos queridos vestibulandos. Sem dúvida. Chegar lá, a gente soltava rojão quando entrava alguém na USP, sim. Na medicina da USP, se fosse aqui, fosse a Odonto de Bauru, não. Sim. Acabou esse negócio. Eu particularmente, Cassônia... Não sei se acabou, tenho a impressão que não é igual. Eu faço parte do conselho externo da FEA, e na nossa última reunião... Vocês discutem isso? A gente estava falando sobre isso, e eles têm uma visão bem arejada, eu gosto muito de todos eles lá,
Mas estava colocando para eles algo que é o seguinte, por exemplo, nesse jogo do nós contra eles, ricos contra pobres, por exemplo... Essa dialética que nunca tem síntese, né? Em 2014, Cassoni... Tem sempre tese e antítese, síntese nunca acontece, né? O governo federal gastou 14 bilhões de reais com o FIES. Alguém pode falar assim, mas por que você está falando sobre isso? Porque boa parte desse dinheiro é voltado para instituições particulares de qualidade duvidosa, e a classe política usa isso para dizer, estamos colocando pessoas mais humildes na universidade. Demagogia. Mas qual universidade? Demagogia. Então, eu acho que seria muito mais inteligente utilizar esses bilhões de reais que são investidos em universidades de qualidade duvidosa e dobrar o número das vagas das universidades públicas, por exemplo. Sim. Ou triplicar, sei lá, eu não sei o tamanho desse dinheiro. O Bruno, que é o chefe nosso, né? Manda-chuva aqui, ele fala assim, pessoal, quando ele levanta aquele dedinho dele, eu quero excomungá-lo. Então você vai fazer um ping-pongzinho comigo. É um crime colocar uma questão tão importante. Sabia que ia faltar tempo. Em função da tragédia, né? Nós tínhamos que falar disso aí. Uma coisa né? Epidérmica já, essa questão do terrorismo, né? Mudamos um pouco nossa pauta. E faltou tempo para a gente falar da educação. As cotas, sim ou não? Não precisa argumentar muito, não. Sim, favorável. Mas eu penso... Bem administrada. Não, que deveria dobrar o número de vagas das universidades públicas e oferecer metade como cotas. A minha estratégia é essa. A chamada, tão propalada reforma do ensino médio, acrescentou ou igualou? Tem coisas boas, porque precisa fazer alguma coisa, Cassoni, mas sem muita reflexão, sem muita discussão, sem muito debate. Me parece que enxergam as coisas de maneira estanque, né? Fala sobre o ensino médio sem perceber que tem um fio condutor aí, né? Que deveria sair da educação infantil, passar pelo ensino fundamental, passar pelo ensino médio, chegar no ensino superior. Dá para a gente continuar com esse formato, com esse modelo de professor atual, ou precisamos pensar num papel diferente para um novo professor? Atrele com a questão da tecnologia, que já está dentro da sala de aula já há algum tempo. Em alguns lugares, pelo menos. O professor, nós todos, em qualquer atividade profissional, Cassoni, se a gente não tiver clareza que nós estamos num momento histórico de profundas mudanças, né? Profundas mudanças. É uma transição danada. É uma grande transição. É onde eu agradeço de estar envelhecendo. Nós, sim, assistindo disso, né? No momento que... Você e o Arnold Toynbee, que atravessou quantas décadas de história. Porque é um processo de mudança brutal. Não tenha dúvida. Brutal. Professor, foi bom demais. Se eu fosse um demagogo por dizer, nossa, eu fiquei tão emocionado aqui. Adorei conversar com você. Foi bom demais. Muito obrigado, pessoal. Tomara que você tenha gostado também. Tocamos em pontos que precisam de um maior aprofundamento, mas pelo menos deu para mostrar a clareza dos seus pontos de vista, que a intenção é trazer um profissional de sua qualidade. Muito obrigado. Obrigado, Cassoni. Um abração para vocês. Abraço pessoal lá da FAP. Obrigado. Meus amigos, olha aí, uma representação, hoje é sexta, depois da manhã, domingo, 23 horas, né? Horário bom, já acabou tudo, fantástico. Né? Tem gente que gosta de dormir um pouco tarde, eu sou um deles, né? Eu vou dormir tarde e acordo cedo, é uma desgrama esse negócio, né? E você já tem no Facebook, na íntegra, né? O Bruno sempre faz isso, foi apresentado pelo Facebook também, né? Transmitido, está lá. E se você quiser um pouquinho mais, daqui 1h e 15, né, Bruno? 1h30 no máximo, 1 hora até às vezes, no YouTube. Eu gosto muito do YouTube, porque o YouTube é a representação fiel das bobagens que nós falamos aqui. Perfeito? O Facebook às vezes dá um delayzinho, dá uma mudança assim de ritmo, de tônus da entrevista. Um grande abraço, obrigado por sua qualificada audiência. Até a próxima semana. Semana que vem nós vamos trazer aqui um grande artista, tomara que dê certo, um grande profissional que vai tocar um instrumento aqui que acho que vocês vão gostar. É bem diferente aí. Já sacaram quem é? Filósofo, professor universitário. E, está com um negocinho bonitinho lá, um negócio céu, tanto ok, né? Um grande abraço e vamos para frente, que o jogo é de campeonato, pelo menos para o Corinthians. Um abraço.